Reflexão da liturgia da palavra deste domingo, dia 24 de janeiro, terceiro domingo do tempo comum. O tema do chamado continua presente na liturgia deste domingo, porém com enfoques distintos. Sempre que temos na liturgia a temática do chamado, é para refletirmos sobre o chamado que ele nos fez e faz e, sobretudo, sobre a nossa missão e a missão da igreja. Quais são os apelos da igreja hoje? Quais são os nossos apelos? Neste domingo, o chamado volta como tema para não esquecermos que somos chamados por Deus e que temos uma missão. Qual? A resposta é de cada um, mas ela precisa ser pensada em comunidade. Vale lembrar que estamos praticamente no início do tempo comum na liturgia, tempo em que vemos a vida pública de Jesus e a sua missão. A partir da missão dos profetas e apóstolos e da missão de Jesus, fundamentamos a nossa missão e a responsabilidade com o projeto de Deus a nós confiado. Assim, não fica difícil responder qual é a nossa missão e avaliar como estamos respondendo ao chamado dele. A primeira leitura traz o chamado que Deus fez a Jonas. Deus colocou diante dele uma árdua missão: ir converter uma grande cidade. Nínive era uma metrópole, e sabemos que as metrópoles têm grandes desafios pastorais. A missão de Jonas lembra o desafio da pastoral urbana, a pastoral dos grandes centros, onde as pessoas vivem numa dinâmica que favorece o individualismo, os distanciamentos uns dos outros e, consequentemente, o distanciamento de Deus, pois a correria do dia a dia e as inúmeras situações e propostas que cercam as pessoas levam-nas a pensar que Deus não tem importância. Daí emerge uma série de questionamentos. Como lidar com essa realidade? Como ser profeta dentro dos grandes centros urbanos? Como ser igreja, comunidade de comunidades ou comunidade eclesial missionária, onde a sociedade conduz para o individualismo? Todos esses questionamentos estão presentes agora nas últimas diretrizes gerais da ação evangelizadora da Igreja no Brasil, de 2019 a 2023, que traz como tema central a pastoral urbana e os seus desafios e nos propõe formar nas nossas paróquias comunidades eclesiais missionárias. Mas de volta ao texto de Jonas, são desafios das Nínives de nossos tempos, sobre as quais a missão de Jonas nos leva a refletir. Jonas, apesar das resistências aos apelos de Deus, assume a missão. Ele caminhou o dia todo pela cidade, anunciando a proposta de Deus de conversão daquele povo, e por incrível que isso possa parecer, os habitantes de Nínive começaram a acreditar em Deus. Ou seja, eles não acreditavam em Deus. Era uma cidade de pessoas que haviam suprimido Deus de suas vidas. Isso nos lembra ou nos faz lembrar a onda do secularismo que atinge as grandes cidades da Europa e que vem chegando com muita força aos grandes centros urbanos de nosso país. Esse é um dos grandes desafios da igreja e da pastoral nas grandes cidades. Precisamos de pessoas como Jonas, que apesar de suas limitações, assumem a missão de evangelizar nessa realidade de aridez religiosa. A conversão se deu do maior ao menor, ou seja, todos se converteram e a missão foi um sucesso. Quantas vezes temos resistências aos apelos de Deus e não aceitamos a missão por achar que ela é impossível? Para Deus, nada é impossível. Se Jonas não tivesse aceitado a missão, a cidade não teria se convertido e teria sido destruída. Estava, portanto, em suas mãos uma grande responsabilidade, a vida daquela cidade. Quanta responsabilidade Deus coloca em nossas mãos como discípulos e missionários, mas nós não percebemos. Se fraquejamos,
Se não cumprimos nossa missão, se não respondemos ao chamado, muitas vidas perecerão. Muitos ainda não têm consciência disso. E por causa dessa falta de consciência, não respondem ao chamado de Deus. Outros não respondem por comodismo, por falta de fé, falta de confiança em Deus. Quando a missão parece maior que nós, é natural fraquejar, lastimar e até ter atitudes infantis, mas se confiamos em Deus, Ele nos dá força para suportar e vencer. Jonas se sentia impotente diante da missão, mas o resultado dela foi grandioso, muito maior que ele. Assim, o texto mostra que Deus nos capacita quando nos envia para uma missão. Portanto, não tenhamos medo, confiemos mais em Deus e Ele agirá em nós de modo que nossas ações sejam transformadoras. Para que isso ocorra em nós, é preciso que passemos por um processo de conversão. Jonas cumpriu sua missão, mas ainda continuou tendo atitudes que revelavam a sua pequenez, no sentido de ainda não ter compreendido completamente o projeto de Deus. O versículo 10 mostra Jonas se lamentando por causa de uma eira na qual ele se protegia do sol que secou, e Deus mostrou para Jonas que ele deveria se preocupar com coisas mais importantes. Ele acabara de salvar uma cidade e estava triste porque secou uma planta que nem foi ele que implantou. É o que acontece conosco muitas vezes. Não percebemos as urgências que nos cercam e perdemos muito tempo com coisas pequenas, com detalhes. Na vida da comunidade eclesial é a mesma coisa. Há tanto por fazer, tantas coisas importantes e urgentes clamando a nossa ação e a nossa preocupação, e nós perdemos tempo com coisas sem importância, nos desgastamos com coisas irrelevantes. Cabe pensar nisso também ao refletir sobre a missão de Jonas, pois, como diz a segunda leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios, o tempo é breve, ou como dizem os jovens, a fila anda. Se o tempo se tornou breve, como diz o apóstolo, é hora de nos preocuparmos com aquilo que é essencial. Não podemos perder tempo com coisas insignificantes. Porém, a proposta desta segunda leitura é que vivamos de modo desprendido, sem nos apegar àquilo que somos ou fazemos. Talvez seja esse um dos grandes desafios do missionário hoje, não se apegar. Não se apegar não implica insensibilidade, mas a capacidade de saber quando somos necessários em determinado lugar. É natural que aprendamos a amar as pessoas que nos cercam e a área de missão onde atuamos, mas chega um momento em que é preciso desarmar a tenda, colocar as ferramentas da missão na mala e se dirigir para outra área de missão. Nisso consiste ter, mas se comportar como se não tivesse. Chorar as dores e o sofrimento da vida, mas viver como se não chorasse. Isso é, não deixar que nossos limites e fraquezas, nossas sensibilidades atrapalhem a missão. Assim, Paulo vai pontuando as coisas que temos e fazemos no dia a dia para a nossa sobrevivência e convívio social, mostrando que tudo isso é parte da vida de qualquer pessoa, mas que não devemos centrar apenas nisso ou viver em função disso. A vida é muito mais que isso. Há algo maior que todas essas coisas nos esperando. Precisamos nos lançar nessa direção, pois tudo nesta vida é passageiro. Assim, a leitura chama a atenção para a brevidade da vida. Não vamos perder tempo com bobagens. Há muito a fazer e coisas importantes a serem atendidas, pessoas precisando de nós, vidas sendo ceifadas. Enfim, a messe é grande, mas os operários são poucos. O final da primeira
Deus chama a atenção de Jonas por causa da sua preocupação exagerada com a ira que secou. Paulo mostra a brevidade do tempo e chama-nos a atenção para nos preocuparmos com o que realmente importa a Deus. Foi para isso que ele nos chamou, como mostra o evangelho de hoje. O evangelho contextualiza o chamado dos discípulos, destacando a necessidade de pessoas para a missão. É um tempo de sofrimento, perseguição e morte. É preciso conter essa onda de violência que assola o mundo da época de Jesus e da nossa. O evangelista Marcos traz a situação do momento, mostrando que o chamado de Jesus se dá depois que João Batista foi preso. Depois desse episódio e todas as suas consequências, Jesus volta para a Galileia. A Galileia é o território de missão, é lugar de desafio, e é dentro dessa realidade que ele chama os seus primeiros discípulos. Vale lembrar que neste domingo a liturgia traz mais uma vez o chamado de Simão e André, porém de um modo diferente. Enquanto o evangelista João, como vimos no domingo passado, tratou do chamado desses dois irmãos, mostrando que Jesus foi apresentado primeiro a André por João Batista e André se encarregou de apresentá-lo ao irmão Simão. Agora Lucas mostra o chamado desses dois irmãos de modo distinto. Jesus está passando à beira do mar da Galileia e vê Simão e seu irmão André pescando. Jesus os convida para segui-lo com a proposta de fazer deles pescadores de gente. Diz o texto que eles imediatamente deixaram as redes e seguiram Jesus. É claro que o texto está simplificado, resumido, sem entrar em detalhes do processo desse chamado. Foi uma forma sintética de o autor relatar o chamado desses dois discípulos, mas sabemos que entre o chamado e a resposta, muita coisa aconteceu até que eles se convencessem, se convertessem de seguir Jesus, aceitar sua proposta. Era algo realmente muito importante, mas não foi decidido da noite para o dia. O mesmo se deu com Jonas. Houve muita resistência antes de ele aceitar a proposta de Deus. Mas o que importa aqui é que o chamado se dá no cotidiano de nossa vida, em meio às nossas atividades diárias, e não em situações miraculosas ou especiais, como muitos podem imaginar. Deus passa todos os dias na nossa vida e faz o seu chamado, apresentando os desafios. Se o fato de sabermos da existência de situações calamitosas já é uma espécie de chamado, mas às vezes estamos tão envolvidos na labuta diária ou distraídos nos nossos afazeres que não percebemos ou não ouvimos o chamado. Achamos que os acontecimentos, as tragédias humanas são normais. Quando perdemos a capacidade de nos sensibilizar com a dor alheia, isso é muito forte. Isso é indício de que carecemos de conversão. Assim, perdemos muitas vezes a oportunidade de fazer algo maior e mais importante do que aquilo que estamos fazendo. Jesus continua passando no meio de trabalhadores e desocupados, chamando-os como fez com os irmãos Simão e André, com os filhos de Zebedeu, Tiago e João, e com tantos outros. Assim, ele segue ainda hoje passando e chamando, não sem antes mostrar as situações de desafios que nos cercam. Basta olhar em nossa volta para ver quanta coisa e situação estão clamando, pedindo o nosso envolvimento, o nosso empenho, a nossa participação para ajudar a solucionar. E nós continuamos a jogar nossa rede no aquário de nossa vida, sem nos preocupar com os grandes mares, com as águas mais profundas, com os verdadeiros desafios da missão. Desse modo, o Evangelho chama a nossa atenção para a missão. Aliás, toda a liturgia de hoje tem o propósito de chamar a nossa atenção para avaliarmos como estamos procedendo diante dos apelos do mundo. É preciso estar mais atento ao chamado para poder responder com solicitude. Eis o apelo da liturgia da palavra deste terceiro domingo do tempo comum.
Deus abençoe a todos. Padre José Carlos Pereira.